Ozempic, Rybelsus, Wegovy e Mounjaro. Estes são os 4 medicamentos mais recentes disponíveis no mercado. Mas será que eles são realmente eficazes para o controle de peso sem seguir uma dieta adequada ou um plano de exercícios? Esses medicamentos foram originalmente destinados para a perda de peso ou são usados principalmente para tratar diabetes? A perda de peso é um dos efeitos desses medicamentos, mas como exatamente eles funcionam? Quais são os benefícios desses medicamentos para o corpo? Qualquer pessoa pode tomar esses medicamentos sem consultar um médico? É seguro usá-los sem passar pelos exames médicos essenciais? Quais são os possíveis efeitos colaterais desses medicamentos, seja para tratar diabetes ou para a perda de peso? Existem muitas perguntas importantes a considerar antes de usar esses medicamentos. É crucial estar bem informado sobre todos os aspectos para garantir a segurança e eficácia. Um episódio muito importante, fique ligado. A paz esteja com você. Eu sou Hussein Lutfi, e você está assistindo ao canal Octopus Pharmacists Fisfarfaf. Bem-vindo a um novo episódio de A de A a Z. Visão geral do episódio. No início do episódio de hoje, apresentarei os principais tópicos que discutiremos. Se você está procurando informações específicas, pode voltar o vídeo 1 minuto para encontrar a seção que começa com o título relevante. No entanto, se você deseja entender completamente esses medicamentos, recomendo fortemente assistir ao episódio inteiro do início ao fim. Como sempre, vamos começar com uma visão geral para introduzir esses medicamentos e obter uma compreensão simples, mas clara, de como eles funcionam. Já discutimos várias vezes essa classe de medicamentos, explicando que eles pertencem a um grupo chamado agonistas do receptor GLP-1, peptídeo semelhante ao glucagon. Em episódios anteriores, cobrimos medicamentos como Saxenda e Victoza. Você pode encontrar os links para esses episódios na descrição do vídeo. Como funciona esse grupo de medicamentos? O foco principal hoje é entender exatamente como esses medicamentos funcionam no corpo. O GLP-1 é um hormônio natural secretado pelas paredes do intestino quando o alimento começa a se mover do estômago para os intestinos. Ao mesmo tempo, outro hormônio chamado GLP é liberado, e os cientistas desenvolveram medicamentos que imitam os efeitos desse hormônio natural. Esses medicamentos têm várias vantagens, mas as mais importantes podem ser resumidas em 4 pontos principais. 1. Regulação dos níveis de açúcar no sangue. Quando o GLP-1 chega ao pâncreas, ele sinaliza que o alimento entrou nos intestinos e que os níveis de açúcar no sangue irão subir. Em resposta, o pâncreas libera insulina, o que ajuda a diminuir o açúcar no sangue. Isso faz com que os medicamentos GLP-1 sejam um tratamento eficaz para o diabetes tipo 2, pois ajudam a manter o açúcar no sangue dentro dos limites normais após as refeições. 2. Redução da produção de glucagon. O GLP-1 também age no pâncreas para suprimir a produção de outro hormônio chamado glucagon. O glucagon aumenta os níveis de açúcar no sangue, estimulando o fígado a produzir glicose a partir de fontes não carboidráticas, um processo chamado gliconeogênese. Ao bloquear o glucagon, os medicamentos GLP-1 ajudam a evitar a produção excessiva de açúcar, o que é crucial para o controle do diabetes. 3. Supressão do apetite e apoio à perda de peso. O GLP-1 afeta o cérebro, reduzindo o apetite e ajudando as pessoas a comerem menos. Isso torna esses medicamentos benéficos não apenas para diabéticos, mas também para indivíduos que lutam contra a obesidade. Quem se beneficia mais? Pessoas pré-diabéticas. São pessoas com risco de desenvolver diabetes devido ao excesso de peso e níveis elevados de açúcar no sangue. Tomar medicamentos GLP-1 pode ajudar a regular o açúcar no sangue e prevenir a progressão para o diabetes em estágio avançado. Diabéticos tipo 2, e esses medicamentos ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, reduzir a gordura abdominal e melhorar a sensibilidade à insulina, tornando mais fácil para a insulina existente do corpo funcionar de forma eficaz.
O indivíduos com sobrepeso e mesmo aqueles sem diabetes podem usar medicamentos GLP-1 para a perda de peso, pois eles ajudam a reduzir a ingestão de alimentos e promover a perda de gordura. 4. Proteção cardíaca. Os medicamentos GLP-1 também beneficiam o coração, protegendo as paredes cardíacas de danos e reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Esse efeito não é exclusivo dos medicamentos GLP-1, outra classe de medicamentos para diabetes, chamada inibidores de SGLT2, inibidores do transportador sódio-glicose 2, também oferece proteção ao coração. Considerações finais. Essas 4 principais vantagens fizeram dos agonistas do receptor GLP-1 um dos tratamentos mais importantes para diabetes e controle de peso. Embora existam outros benefícios dessa classe de medicamentos, esses são os mais significativos sobre os quais focamos hoje. Fique ligado para mais insights no restante do episódio. O segundo tópico, uma discussão crítica. Algumas pessoas acreditam que, se estão acima do peso, mas não têm problemas de saúde ou se têm diabetes, podem simplesmente tomar esse medicamento por conta própria. Isso é verdade? Absolutamente não. Antes de usar esses medicamentos, é necessário consultar um médico, especificamente um endocrinologista, que avaliará cuidadosamente sua condição e monitorará 4 fatores críticos antes e durante o tratamento. Por que a supervisão médica é essencial? Vamos passar por esses pontos importantes juntos. 1. Histórico familiar de carcinoma medular da tireoide, CMT. Este medicamento é estritamente proibido para indivíduos com um parente de primeiro grau, pai, irmão ou filho, que tenha tido carcinoma medular da tireoide, CMT. Por quê? Estudos mostraram que este grupo de medicamentos pode aumentar o risco de CMT, um tipo raro de câncer de tireoide ligado a determinadas condições genéticas. Se um membro da família teve esse tipo de tumor, ninguém na família deve usar medicamentos GLP-1. 2. Sintomas de inflamação ou câncer de tireoide. Se uma pessoa começar a usar esses medicamentos, após 2 ou 3 meses, apresentar sintomas de inflamação da tireoide, devemos suspeitar da possibilidade de um tumor na tireoide. Sinais de alerta incluem: dificuldade para dormir, dificuldade para engolir, vômito, problemas respiratórios, uma sensação estranha ou caroço na área da garganta. Por que isso é importante? Se um paciente apresentar esses sintomas enquanto estiver tomando um medicamento GLP-1, ele deve interromper o tratamento imediatamente e consultar um médico. Como farmacêuticos ou prestadores de cuidados de saúde, devemos reconhecer esses sinais de alerta, orientar corretamente o paciente e garantir que ele procure atendimento médico sem demora. 3. Risco de pancreatite aguda, inflamação temporária do pâncreas. Como isso acontece? Qualquer medicamento que estimule o pâncreas a produzir mais insulina pode, às vezes, desencadear uma pancreatite aguda. Quais são os sintomas da pancreatite aguda? Dor abdominal intensa, dor aguda, lancinante, que se espalha para as costas. Náuseas e vômitos persistentes, mais fortes do que a náusea usual causada pelo medicamento. Batimento cardíaco irregular ou palpitações. Sudorese excessiva. Febre. O que deve ser feito? Se esses sintomas aparecerem, o paciente deve interromper o medicamento imediatamente e ir para o hospital. Ele pode retomar o mesmo tratamento após a recuperação? Não. Ele pode tentar outro medicamento do mesmo grupo? Também não. Porquê? Se uma pessoa desenvolver pancreatite devido a um medicamento GLP-1, ela nunca deve usar outro medicamento desse grupo novamente, pois a condição provavelmente recairá. 4. Reações alérgicas severas, sensibilidade na pele. Algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas fortes a um medicamento GLP-1 específico, como o Saxenda. Se ocorrer uma reação severa na pele, o paciente deve interromper o medicamento e tratar a alergia. Eles podem reiniciar o Saxenda? Não.
Item eles podem trocar para outro medicamento GLP-1? Sim, mas apenas para um ingrediente ativo diferente do mesmo grupo. Item por quê? O risco de reação cruzada entre diferentes medicamentos GLP-1 é muito baixo, menos de 1%, então trocar para outro medicamento desse grupo costuma ser seguro. Considerações finais. Usar medicamentos GLP-1 sem supervisão médica pode levar a riscos graves à saúde. Um médico deve avaliar sua condição, monitorar os efeitos colaterais e garantir que o medicamento seja seguro para você. Mantenha-se informado e sempre priorize sua saúde. Compreendendo os sintomas e a dosagem dos medicamentos GLP-1 e diabetes. Hoje, vamos abordar um tema crucial. Item: os sintomas dos medicamentos GLP-1 são diferentes dos sintomas do diabetes? Item: como esses medicamentos funcionam e qual é o esquema de dosagem deles? Essa discussão é particularmente importante para médicos e farmacêuticos que lidam com esses medicamentos regularmente. Vamos analisar isso passo a passo. 1. Semaglutida, medicamento GLP-1, diferentes formas e dosagens. A semaglutida está disponível em várias formas, incluindo item Ozempic, injeção. Item Wegovy, injeção. Item Rybelsus, comprimido oral. 1.1 Ozempic, forma injetável. Item comercializado em doses de 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg e 2 mg. Item esquema de dosagem. O mês 1 e 0,25 mg uma vez por semana. O mês 2 e 0,5 mg uma vez por semana. O mês 3 e 1 mg uma vez por semana. O a partir do mês 4 e 2 mg uma vez por semana. 1.2 Wegovy, forma injetável. Item mesmo ingrediente ativo que o Ozempic, mas disponível em doses mais altas para a gestão de peso. Item doses, e 0,25 mg 0,5 mg 1 mg 1,7 mg 2,4 mg, aumento mensal. 1.3 Rybelsus, comprimido oral. Item disponível em comprimidos de 3 mg, 7 mg e 14 mg. Item esquema de dosagem. O primeiro mês, 3 mg uma vez por dia. O após um mês, aumentar para 7 mg uma vez por dia. O dose máxima, 14 mg uma vez por dia. 2. Por que começar com uma dose baixa? Independentemente da forma do medicamento, a primeira dose não está relacionada à eficácia terapêutica, sendo chamada de a dose de carga para ajudar o corpo a se ajustar. Por que é necessário aumentar a dose gradualmente? Item esses medicamentos retardam a motilidade gástrica, a velocidade com que a comida se move no estômago. Item esse atraso na digestão ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e impede picos rápidos. Item no entanto, se doses altas forem introduzidas muito rapidamente, podem ocorrer efeitos colaterais fortes, como náuseas, vômitos e distensão abdominal. 3. A importância da dose máxima na perda de peso. Item o efeito supressor do apetite dos medicamentos GLP-1 é mais forte na dose máxima. Item algumas pessoas veem resultados com doses médias, por exemplo, 1 mg de Ozempic ou 7,5 mg de Mounjaro. Item no entanto, de acordo com as diretrizes clínicas, a dose máxima é recomendada para uma supressão ótima do apetite. E se o paciente não puder tolerar a dose mais alta? Item em vez de interromper o tratamento, o médico pode retornar à dose anterior por mais um mês para permitir que o corpo se ajuste. Item se os sintomas persistirem, o paciente pode precisar de um medicamento alternativo. 4. Medicamentos GLP-1 e tratamento do diabetes. Esses medicamentos são usados apenas para a perda de peso? Item não. Eles foram inicialmente projetados para o tratamento do diabetes tipo 2. Item no entanto, agora são amplamente utilizados para a gestão de peso devido aos seus efeitos supressores de apetite. Como o médico decide a dose para um paciente diabético?
Item análise dos níveis de açúcar no sangue. O glicemia de jejum, FBS. O glicemia pós-prandial, após as refeições. O HbA1c, níveis de açúcar a longo prazo. Item um paciente diabético pode necessitar de doses mais baixas, por exemplo, 0,5 mg de Ozempic, para evitar a hipoglicemia, nível perigosamente baixo de açúcar no sangue. Item um paciente não diabético pode necessitar de doses mais altas, por exemplo, 2,4 mg de Wegovy, para uma perda de peso eficaz. 5. Troca entre medicamentos GLP-1. Cenário 1. Troca de Rybelsus, oral, para Ozempic, injeção. Item etapa 1. Parar Rybelsus por 24 horas. Item etapa 2. Começar Ozempic a 0,5 mg, não a 0,25 mg, pois o corpo já está acostumado com a semaglutida. Cenário 2. Troca de Ozempic para Rybelsus. Item etapa 1. Esperar uma semana após a última injeção de Ozempic. Item etapa 2. Começar Rybelsus a 3 mg por dia. 6. Tirzepatide, Mounjaro, um novo medicamento GLP-1 GIP. Mounjaro é um medicamento mais recente que contém tirzepatide, que atua tanto nos receptores GLP-1 quanto GIP. Doses disponíveis. Item 2,5 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg 12,5 mg 15 mg. Como é tomado? Item semanas 1 a 4, começar com 2,5 mg por semana. Item após um mês, aumentar para 5 mg por semana. Item aumento gradual até 15 mg, conforme a tolerância e a resposta do paciente. Mounjaro para diabetes versus perda de peso. Item para o diabetes, e a dose é ajustada com base nos níveis de açúcar no sangue. Item para perda de peso, e doses mais altas, geralmente de 10 a 15 mg, oferecem melhor controle do apetite. Conclusão. Item medicamentos GLP-1 são usados tanto para diabetes quanto para perda de peso, mas exigem dosagens cuidadosas. Item o aumento gradual das doses é essencial para minimizar os efeitos colaterais. Item trocar entre medicamentos requer etapas específicas para evitar complicações. Item pacientes diabéticos exigem estratégias de dosagem diferentes para evitar a hipoglicemia. Item medicamentos mais novos, como Mounjaro, oferecem resultados promissores, mas devem ser prescritos com cautela. Conselho final para pacientes e farmacêuticos. Item nunca tome medicamentos GLP-1 sem supervisão médica. Item monitore os níveis de açúcar no sangue regularmente, especialmente para pacientes diabéticos. Item informe imediatamente ao seu médico qualquer efeito colateral como náuseas, vômitos ou dor abdominal. Esses conhecimentos são cruciais para os profissionais de saúde e os pacientes, a fim de garantir o uso seguro e eficaz dos medicamentos GLP-1. Quarto e último título do episódio de hoje. 12 perguntas essenciais sobre medicamentos GLP-1. 1. Posso tomar medicamento GLP-1 sem dieta ou exercício? Não, isso está completamente errado. Esses medicamentos não são soluções mágicas. Eles funcionam melhor com uma dieta saudável e exercício. Algumas pessoas os tomam sem mudar seu estilo de vida, mas frequentemente ganham peso novamente devido a recaídas. Para obter os melhores resultados, você deve seguir um plano alimentar saudável. Fazer exercícios regularmente, até caminhar ajuda. Beber bastante água. Acompanhar suas medidas corporais. Com o tempo, esses medicamentos reduzem a massa muscular, então é importante comer proteína suficiente e praticar exercícios para manter a força. Lembre-se, esse é um tratamento temporário, 5 a 6 meses. Quando você atingir seu objetivo, vai parar. Se não mantiver sua dieta e exercícios, seu apetite voltará e seu peso pode aumentar novamente. 2. Como saber se o tratamento está funcionando? Para ter sucesso,
Você deve perder pelo menos 4% do seu peso em 6 meses. Estudos mostram que os medicamentos GLP-1 são muito eficazes para a perda de peso. Alguns medicamentos ajudam os pacientes a perder 11 a 20% do peso. O medicamento mais recente, Mounjaro, tirzepatide, mostrou até 39% de perda de peso. Se você não perder pelo menos 4% do seu peso, esse medicamento pode não ser o tratamento certo para você. 3. Este medicamento é o mesmo que insulina? Pode substituir a insulina? Não, isso está incorreto. Só porque os medicamentos GLP-1 são armazenados na geladeira, não significa que são insulina. Diabetes tipo 1 é tratado com insulina, e esses medicamentos não podem substituir a insulina. No entanto, se um diabético tipo 1 estiver acima do peso, o médico pode adicionar o medicamento GLP-1 para ajudar na perda de peso. Se isso acontecer, o médico ajustará a dose de insulina, geralmente reduzindo-a em 50%, porque os medicamentos GLP-1 potencializam os efeitos da insulina. Se a dose de insulina não for reduzida, há o risco de hipoglicemia, baixo nível de açúcar no sangue. 4. Crianças podem usar esses medicamentos? Crianças menores de 12 anos não devem usar medicamentos GLP-1. Para crianças entre 12 e 18 anos, o médico pode prescrevê-los para o controle de peso. Para adultos acima de 18 anos, esses medicamentos podem ser usados tanto para diabetes quanto para a perda de peso. 5. Posso tomar medicamento GLP-1 com outros medicamentos? Sim, mas o timing é importante. Os medicamentos GLP-1 retardam a digestão, o que pode afetar a absorção de outros medicamentos. Para evitar problemas. Tome outros medicamentos pelo menos 2 horas antes de tomar o medicamento GLP-1. Isso se aplica a medicamentos para diabetes, pílulas para pressão arterial, tratamentos hormonais e outros. 6. O que um farmacêutico deve orientar um paciente sobre medicamentos GLP-1? Um farmacêutico deve focar em 3 pontos principais. Reconhecer os sintomas de pancreatite, ensine o paciente a identificar os sinais e a procurar um médico imediatamente, se ocorrerem. Entender outra condição, não especificada claramente no texto original, mas provavelmente um sinal de alerta importante. Gerenciar hipoglicemia, se o paciente for diabético e estiver tomando insulina, ele deve saber como reconhecer e tratar a hipoglicemia. 7. Mulheres grávidas ou amamentando podem tomar esses medicamentos? Não, elas não devem usar medicamentos GLP-1. Esses medicamentos podem prejudicar o feto, então devem ser interrompidos antes da gravidez. Se uma mulher grávida estiver acima do peso, ela deve seguir um plano nutricional e fazer exercícios em vez de tomar medicamentos. Mães que estão amamentando também devem evitar esses medicamentos, pois eles passam pelo leite materno e podem prejudicar o bebê. 8. Onde deve ser feita a injeção de GLP-1? Essas injeções são feitas sob a pele em 3 áreas principais: abdômen, abaixo das costelas, coxa, parte de trás do braço. Rotacione o local da injeção toda semana para evitar irritação. 9. Como os medicamentos GLP-1 devem ser armazenados? Antes de usar, armazene na geladeira, 2 a 8 graus Celsius. Não congele. Após o primeiro uso, pode ser mantido à temperatura ambiente por até 56 dias. Evite altas temperaturas, como na cozinha ou sob luz solar direta. 10. E se eu esquecer uma dose? Se você esquecer uma dose, siga estas regras. Se você esquecer uma dose por 3 dias, tome-a assim que possível, mas não muito próxima da próxima dose. O exemplo: se você toma o medicamento todo sábado, mas esqueceu, pode tomá-lo no domingo, segunda-feira ou terça-feira. Ou se você esquecer até quinta ou sexta-feira, pule a dose e espere a próxima injeção programada. Se você esquecer 2 doses seguidas, não recomece
Se você apresentar efeitos colaterais ou recaídas, talvez seja necessário recomeçar na dose mais baixa e aumentar gradualmente novamente. 11. Quando devo tomar Ribelsus, medicamento GLP-1 oral? Item: tome com o estômago vazio, pelo menos 30 minutos antes do café da manhã. Item: se esquecer e comer antes, pule a dose e tome-a no dia seguinte. 12. Devo tomar este medicamento com base no conselho de outra pessoa? Absolutamente não. Item: nunca tome medicamento GLP-1 sem supervisão médica. Item: seu médico ou farmacêutico deve verificar se o medicamento é adequado para você. Os seus exames de sangue e condição de saúde. A forma correta de tomá-lo. Item: esses medicamentos podem ser prejudiciais se usados incorretamente. Sempre busque orientação de um profissional de saúde qualificado. Item: espero que essa informação tenha sido útil. Item: se achou útil, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdo. Item: apoie o canal no Patreon, PayPal ou YouTube, se quiser ajudar. Item: tenha um ótimo dia. Hussein Lotfi.